Livro Aparições de Defuntos no Leito de Morte, de Ernesto Bozano. Capítulo 7. Sexta categoria. Exemplos de aparições de defunto produzidas pouco depois de um caso de morte e percebidas na mesma casa em que desce o cadáver. Todos podem aperceber-se da grande importância teórica dos casos de que nos vamos ocupar. Se chegássemos a recolher-lhes um número suficiente, representariam preciosa contribuição em favor da tese espiritualista. Essa possibilidade está, entretanto, ainda bem longe. Os fatos em questão são dos mais raros. Isso não pode espantar, dadas as condições excepcionais que são necessárias para que eles se possam produzir. Caso 55. O caso seguinte, que tiro do volume 5, página 422, dos Proceedings of T.S.P.R., é também o único que conheço. Agosto, 1886. No sábado, 24 de outubro de 1868, despedimo-nos de nossos amigos, os marqueses de Lis, com os quais permaneceremos em Malvernwell, para irmos a Cheltenham, residência de um cunhado de meu marido, Georges Copeland. Desde algum tempo já este estava doente, em consequência de um ataque de paralisia, que o havia reduzido à imobilidade, ficando, no entanto, perfeitamente sã suas faculdades mentais. Esta última circunstância fazia que seus amigos ficassem perto do doente, a fim de adoçar-lhe a desventura, tanto quanto possível. Aproveitando a pouca distância que nos separava, resolvemos, por nossa vez, fazer outro tanto. Fomos, porém, informados de que o doente já tinha outras pessoas em sua casa. Decidimos, então, ir para Cheltenham, sem o prevenir, a fim de alugar um apartamento, antes que ele o impedisse de fazer, por um convite. Tomamos vários quartos situados na vizinhança da habitação de Copeland. Feito isso, estávamos prontos para nos ausentar do hotel, quando muitos frascos de remédios, dispostos em uma mesa, atraíram o nosso olhar. Perguntamos se havia doentes na casa e nos informaram que certa senhora R., hóspede no hotel com sua filha, estava doente desde algum tempo. Era coisa de pouca importância e não havia perigo. Depois dessa ocasião não pensamos mais no assunto. Logo após fomos à casa de Copeland e, no correr da tarde, veio a pronunciar-se o nome dos nossos vizinhos de hotel. Copeland disse, então, que conhecia a senhora R., explicou que ela era viúva de um doutor, ex-clínico em Cheltenham, e que uma de suas filhas se casara com um professor de colégio, um certo senhor V. Lembrei-me então de ter conhecido a senhora V., por ocasião de uma recepção em casa do Dr. Berry, e ter nela feito reparo por causa de sua grande beleza, enquanto ela conversava com a dona da casa. Era tudo o que eu sabia a respeito dessas senhoras. Na manhã de domingo, à hora do almoço, observei que meu marido parecia preocupado. Terminado que foi o repasto, perguntou-me ele: "Ouviste arrastar uma cadeira, há pouco?" "A velha que mora embaixo morreu na própria cadeira, esta noite. Arrastaram esse móvel, trouxeram-na para o quarto." Fiquei muito impressionada. Era a primeira vez que me encontrava nas proximidades de um cadáver. Desejei, pois, mudar sem demora, de apartamento. Muitos de nossos amigos, sabendo do fato, nos tinham gentilmente oferecido hospitalidade, mas meu marido se opusera, lembrando que uma mudança é sempre um aborrecimento, que meus terrores eram tolos, que ele não achava nenhum prazer em deslocar-se num dia de domingo, que não era generoso partir porque uma pessoa havia morrido e que, enfim, se assim procedessem para conosco, não nos deixaríamos de aborrecer. Em suma, tivemos que ficar. Passei o dia em companhia do cunhado e das sobrinhas e só voltamos ao hotel à hora de ir para a cama.
Depois de haver adormecido, acordei de repente, como de hábito, alta noite, sem causa aparente e vi distintamente, ao pé da cama, um velho fidalgo, de rosto gordo, rosado e sorridente, com um chapéu na mão. Estava vestido com um casaco azul celeste, de talhe antigo, guarnecido de botões de metal, tinha um colete claro e calças da mesma cor. Quanto mais o encarava, melhor lhe discernia os menores detalhes do rosto e das vestes. Não me senti muito impressionada. Depois de algum tempo ensaiei fechar os olhos durante 1 ou 2 minutos. Quando os reabri, o velho fidalgo tinha desaparecido. Dormi algum tempo depois. Vindo amanhã, propus-me nada dizer a ninguém do que me tinha acontecido, até que tivesse visto uma de minhas sobrinhas, a qual queria expor o fato, a fim de saber se, por acaso, não haveria nenhuma semelhança entre o Dr. R. e o fidalgo da minha visão. Apesar de me parecer absurda essa ideia, queria certificar-me. Encontrei minha sobrinha, Maria Copeland, hoje Sra. Brantling, de volta da igreja, e logo lhe perguntei. O Dr. R. não tinha o aspecto de velho fidalgo, de rosto cheio, rosado e sorridente, etc., etc. Ela estremeceu de espanto. Quem to disse? Perguntou. Nós dizíamos, de fato, que ele se assemelhava mais a um benfeitor de fazenda do que a um doutor. Como é estranho que um homem de aspecto tão vulgar tivesse por filha tão bela criatura. Tal é a narrativa rigorosamente exata do que me aconteceu. Minhas 2 sobrinhas estão ainda vivas e devem lembrar-se exatamente de tudo isso. Naturalmente, não estou em condições de explicar o fato. O corpo da velha senhora jazia no quarto que ficava imediatamente abaixo do nosso. O que me surpreende, sobretudo, é que eu tivesse ficado tão pouco impressionada e que pudesse dormir alguns instantes depois, sem incomodar ninguém. Assinado, B. Batsus. O marido da senhora Batsus confirma o acontecimento. Leamington, 27 de setembro de 1886. Li a narração de minha mulher a respeito do que sucedeu em Cheltenham, quando nós aí estivemos em 1868. Ela responde exatamente ao que minha mulher contou de viva voz, na manhã que se seguiu ao fato do qual perfeitamente me recordo. Também me lembro que nessa manhã mesma ela contou todos os detalhes do acontecimento à sua sobrinha. Assinado, Henry Batsus. Para mais amplos detalhes e outros testemunhos, envio o leitor aos proceedings, no lugar citado. No fato que precede, o detalhe mais importante, sob o ponto de vista teórico, é o da declaração da percipiente de não ter nunca conhecido e não haver tido nunca a ideia do aspecto do defunto Dr. R., o que levaria a admitir a realidade objetiva da aparição, afastando a hipótese de um fenômeno de autossugestão alucinatória provocado na senhora Batsus pelo pensamento desagradável de ter perto de si o cadáver da senhora R. Salvo se quiser encontrar a causa da visão num fenômeno de transmissão de pensamento, vindo da filha da senhora R., pensamento que podia estar voltado para a recordação do pai, ou bem a transmissão de uma imagem análoga percebida em sonho pela mesma pessoa, interpretação que não é preciso rejeitar, porque ela parece assaz gratuita.